O dia de ação de graças na casa da minha mãe sempre seguia o mesmo roteiro silencioso. A mesa era arrumada com talheres de prata brilhando, guardanapos de pano dobrados em triângulos e velas acesas tremeluzindo como se estivéssemos prestes a gravar um comercial. O cheiro do peru enchia a casa, assim como o aroma dos pãezinhos de canela, das batatas doces e da torta. Por fora, parecia tudo cheio de calor e tradição, mas, por dentro, era uma encenação e meu irmão Brad sempre era o protagonista. Ele se sentava à cabeceira da mesa todos os anos, com aquela confiança relaxada, como se tivesse nascido para estar ali. Brad nunca precisou se esforçar. As pessoas sempre faziam espaço para ele, mesmo sem ele pedir. E minha mãe, Diane, fazia questão de manter os holofotes voltados para ele. A voz dela se iluminava toda vez que dizia o nome dele. Suas histórias sempre acabavam girando em torno de alguma conquista do Brad. Comprou um carro, foi promovido, acabou de comprar uma casa. Pelo jeito como ela falava, dava a impressão de que ele tinha descoberto a cura do câncer. E eu era a Nathalie. A calada. Aquela que ajudava a tirar a mesa. Aquela sobre quem ninguém fazia perguntas de verdade. Sempre começava igual. Depois que todo mundo enchia o prato e o papo inicial morria, Diane se inclinava levemente, com aquele brilho nos olhos, o típico sinal de que ela estava prestes a fazer um anúncio. Ela levantava sua taça de vinho como se fosse uma maestrina prestes a reger a orquestra da admiração familiar. Então ela dizia, com um tom teatral, o Brad acabou de fechar negócio com a casa mais linda. 4 quartos, cozinha toda reformada, e um quintal de tirar o fôlego. É um verdadeiro investimento, sabiam? Algo com futuro. A sala se enchia daquela reação previsível. Tia Bárbara dava um suspiro animado. Minha prima Lisa batia palminhas discretas. Brad, claro, não desviava o olhar do prato. Só dava aquele meio sorriso contido que ele dominava há anos, o tipo de sorriso que dizia, ah, imagina, mas continue. Eu tomava um gole de água. Não reclama. Ainda não. Aí, como se estivesse marcado no relógio, Diane virava o rosto para mim. Eu já reconhecia aquele olhar antes mesmo de ela inclinar a cabeça. Querida, ela começava, com aquele tom doce demais que cobria cada sílaba. Quando é que você vai se estabelecer? Lá estava. A pergunta. Aquela que já ouvi de 1000 jeitos diferentes ao longo dos anos, sempre embrulhada em uma preocupação que vinha misturada com condescendência. Não importava o que eu respondesse. Nunca era o suficiente. Mesmo se eu tivesse uma casa financiada e uma família perfeita para postar no Instagram, ainda pareceria uma decepção. Algo a ser mencionado com educação, e logo depois, esquecido, para voltarem a falar do Brad. Durante anos, eu entrei no jogo. Sorri, ri, dei respostas vagas. Ah, quem sabe um dia, ou ainda tô descobrindo as coisas. Deixava passar, porque causar uma cena só serviria para confirmar que ela estava certa. Mas esse ano foi diferente. Não porque eu quisesse provar alguma coisa. Mas porque, pela primeira vez, eu não me importava mais com a aprovação dela. Essa mudança em mim não foi barulhenta. Foi silenciosa, sutil como quando, numa manhã qualquer, você percebe que parou de sentir falta de alguém que nunca esteve de verdade por perto. Então levantei os olhos do meu prato, encontrei o olhar dela calmo e firme e sorri. Mas não foi o tipo de sorriso que ela esperava. Deixei o silêncio se estender, pairar no ar como uma névoa lenta, tomando conta da sala. A pergunta da Diane ainda flutuava ali, leve na forma, pesada no peso. Esperando que eu respondesse do jeito de sempre, com um sorriso educado, uma resposta genérica, uma tentativa de me encaixar na versão de vida real em que eles inventaram. Mas dessa vez, não. Dessa vez, eu já tinha superado tudo isso. Peguei minha taça de vinho com calma, deixei-a repousar na mão por um momento e tomei um gole firme. Longo o suficiente para fazer Brad se remexer na cadeira. Longo o suficiente para Diane olhar para ele, esperando que ele soltasse alguma piadinha às minhas custas. Longo o suficiente para todos notarem que eu não iria amenizar a situação. Coloquei a taça de volta na mesa com cuidado. E então olhei diretamente para minha mãe. Sorri não o tipo de sorriso que pede licença, mas o tipo que faz os outros se calarem. Eu disse, com a voz tranquila. Eu já me estabeleci. Diane piscou.
Fez o quê? Fica calma, respondi, ainda sorrindo. Eu só não convidei ninguém que duvidasse de mim. O garfo dela caiu no prato com um barulho agudo que ecoou mais do que devia. Ninguém disse nada. Nem a tia Barb, nem a Lisa, nem mesmo Brad. Todos me olharam como se eu tivesse dito algo proibido ou absurdo. A boca de Diane se abriu um pouco, os olhos arregalados em confusão. Como se a ideia de eu ter uma vida fora do conhecimento dela não fosse apenas estranha, fosse ofensiva. Eu não desviei o olhar. Deixei que ela sentisse o peso das próprias suposições se estilhaçando como vidro fino. Deixei que a mensagem por trás das minhas palavras falasse sozinha. Você nunca me enxergou. Nunca perguntou. E eu não preciso que pergunte. E aquilo foi só o começo. Não tive pressa. Deixei o silêncio fazer o trabalho pesado. Às vezes, o silêncio pesa mais do que qualquer voz alterada. E naquela noite, foi exatamente isso que ele fez. Tia Barb foi a primeira a se mexer. Pegou a tigela de purê como se as mãos dela precisassem fazer algo, qualquer coisa. Mas mesmo assim, ela continuava me olhando de soslaio, tentando encaixar essa versão de mim com a Natalie que ela achava que conhecia. Diane pigarreou. Então, onde fica essa sua casa? A voz dela já não tinha doçura. Era seca, controlada, tentando mostrar que ainda comandava a conversa. Dei de ombros, leve. Não muito longe, respondi, pegando a cesta de pães. Uns 20 minutos, dependendo do trânsito. A maneira como a sala se inclinou com essa resposta foi quase cômica. Não era só curiosidade. Era fome por detalhes, por controle, por contexto. Coisas que nunca se preocuparam em buscar antes. Era o tipo de atenção que eu não recebia naquela mesa há anos, talvez, na verdade, nunca tivesse recebido. O sorriso sarcástico de Brad apareceu de leve no canto da boca. 20 minutos. Ele repetiu, tentando soar casual. Que tipo de lugar é esse? Não respondi de imediato. Levei meu tempo passando manteiga no pão. Aí, ainda tranquila, ainda perfeitamente à vontade, disse. Pouco mais de 370 metros quadrados. Foi aí que a energia mudou para sempre. Lisa soltou um assobio baixinho. Tia Barb piscou, como se estivesse tentando entender direito. A mão de Diane apertou o garfo com força. Até Brad se inclinou um pouco para trás, o maxilar tenso, digerindo a informação. Mas não era ostentação. Não falei como quem queria impressionar. Falei como quem está simplesmente compartilhando um fato. E foi isso mais do que o número em si que os desestabilizou. Diane forçou um sorriso. Bom, isso parece considerável, disse ela. Mas você não acha um pouco demais para alguém que mora sozinho? Lá estava. O puxão sutil, a tentativa de enquadrar, de me lembrar que sucesso, se não for do jeito deles, não tem tanto valor. Olhei para ela e assenti levemente, de forma natural. Talvez falei. Mas eu paguei à vista. Então não é exatamente um peso. O rosto dela se contraiu. Brad apertou o copo com mais força. E assim, de repente, a narrativa que eles sempre contaram sobre mim começou a escorrer pelos dedos. Diane tentou manter a postura, mas eu via os sinais, os ombros tensos, os dedos se agarrando ao garfo como se ele fosse flutuar se ela não o segurasse firme. A pausa durou só um segundo antes de ela recuperar a voz. Há quanto tempo você tem esse lugar? Havia algo diferente no tom dela agora. Não era só curiosidade. Era um cuidado exagerado, como quem tenta acompanhar uma conversa que claramente já perdeu. Quase um ano, respondi. Pronto. Os olhos dela voaram até Brad. O sorriso dela vacilou, e por um instante, apareceu a rachadura. Ele tomou mais um gole de vinho, mas segurou a taça com firmeza. Um ano inteiro e eles não faziam ideia. Nenhuma festa de inauguração. Nenhuma foto. Nenhuma pista nas redes sociais. Nada. Eu tinha construído algo completamente meu. E eles não perceberam, porque nunca se deram ao trabalho de perguntar. Diane tentou de novo. Por que você nunca contou pra gente? Dessa vez, a voz dela não veio com aquele tom afiado. Era mais suave.
Não tinha veneno, nem cinismo. E isso era novo. Inclinei a cabeça levemente, como se precisasse de um segundo para pensar. Eu não contei. Acho que nunca aconteceu. Deixei as palavras no ar. Ela não teve resposta. Nenhuma resposta fácil, pelo menos. Brad soltou uma risada curta. Ah, qual é, Natalie, disse ele, balançando a cabeça. Uma casa é uma coisa importante. É meio estranho manter isso em segredo, não acha? Encarei ele com calma. Na verdade, não respondi. Não é como se alguém tivesse perguntado. Brad se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na beirada da mesa. Um movimento quase instintivo, como quem está se preparando para retomar o controle da conversa. Que tipo de lugar você comprou? Perguntou. O tom parecia leve, mas havia uma tensão escondida debaixo das palavras. Algo forçado. Como se ele já soubesse que não ia gostar da resposta. Como se ele já estivesse tentando controlar a narrativa antes mesmo de ouvir os detalhes. Eu sabia exatamente o que ele estava fazendo, aquele jogo antigo, que eu conhecia de cor: minimizar, desviar, descartar. Não dei a ele a satisfação de uma resposta rápida. Peguei minha taça de vinho, girei o líquido devagar, tomei um gole tranquilo. E então olhei direto nos olhos dele. Eu disse, como se só então tivesse me ocorrido é maior que a sua. O silêncio foi imediato. Não foi um silêncio de choque, nem de ofensa. Foi um silêncio que simplesmente parou tudo. Como se a sala inteira precisasse de um instante para processar o que acabará de ouvir. O sorriso irônico de Brad apareceu de novo, só um leve puxar de canto de boca, mas seus dedos se fecharam com mais força ao redor da taça. Seu maxilar endureceu. Ele não gostava de ser colocado na defensiva. Especialmente não ali, não na frente de Diane. Não naquela mesa onde ele sempre foi intocável. Diane piscou rapidamente. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas a fechou logo em seguida. Nada de comentário espirituoso, nenhum elogio improvisado. Tia Barb, sempre curiosa, se inclinou um pouco. Maior? Perguntou. De que tamanho estamos falando? Não respondi de imediato. Deixei que eles desejassem saber. Deixei que sentissem o desconforto de não terem total acesso à minha vida. Deixei que se acomodassem no vazio do não saber tudo sobre mim. Por fim, falei com leveza. Pouco mais de 370 metros quadrados. O suspiro de surpresa de tia Barb foi quase cômico. Diane prendeu a respiração. E Brad não disse uma palavra. Mas não precisava. O silêncio dele dizia o suficiente. Diane tentou se recompor. Juntou as mãos no colo, endireitou as costas e forçou um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. Bem, a casa do Brad também é linda, disse ela com entusiasmo demais. E fica num bairro tão bom, foi um investimento inteligente. Brad soltou o ar pelo nariz, sentando-se mais ereto, claramente aliviado por Diane ter retomado o controle da narrativa. Respondeu ele. No mercado imobiliário, tudo é questão de timing. Eu fiz um ótimo negócio. Tia Barb franziu a testa, inclinando a cabeça. Espera aí, disse ela, largando o garfo. Mas você não pagou tudo, né? A pergunta foi mais direta do que ela imaginava. Rasgou a construção cuidadosa da narrativa da Diane com uma única frase. Brad hesitou por uma fração de segundo. Mas foi tempo suficiente. Bom, não, ele admitiu. A maioria das pessoas não faz isso, né? Não é bem assim que funciona. Assenti lentamente, com um murmúrio leve. Justo, disse eu. Alguns de nós só preferem não dever nada a ninguém. Brad não respondeu. Seu maxilar se contraiu ainda mais. Os nós dos dedos estavam brancos contra a base da taça de vinho. Eu sabia, tinha acertado em cheio. Pela primeira vez, o menino de ouro não parecia tão dourado assim. Recostei-me na cadeira, deixei os dedos passarem pela borda do prato e voltei meu olhar para ele. Então eu disse com gentileza. E a sua hipoteca, Brad? Como vai? A boca dele se contraiu. Foi quase imperceptível, mas eu vi.
Diane olhou de um para o outro, sentindo a tensão, mas sem entender direito onde aquilo ia dar. O Brad está indo muito bem, ela disse rápido, como se quisesse encerrar o assunto. Ele é responsável. Sempre foi. Inclinei levemente a cabeça. É mesmo? Os olhos de Brad se voltaram para mim, semicerrados, tentando manter o controle. Você gosta de falar de sucesso, eu disse, calma. Gosta de agir como se tivesse tudo sob controle. Mas a verdade é que, você nem comprou aquela casa de verdade, comprou? Ele congelou. E por um segundo, só um segundo, vi algo que nunca tinha visto nele antes, medo. O que ela está dizendo, Brad? Diane perguntou, encarando o filho com olhos arregalados. Do que ela tá falando? Eu não pisquei. Você contou para ela, Brad? Perguntei, com a voz suave, mas firme. Que você mal tá conseguindo se manter à tona? Que estourou todos os cartões de crédito só para conseguir dar entrada? Que o banco é quem realmente é dono da maior parte da sua casa? O silêncio que veio depois foi pesado. Diane olhava para Brad como se estivesse vendo um estranho. Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Você tá mentindo, ele disse finalmente, sem emoção, quase no sussurro desesperado. Você não sabe do que tá falando. Me inclinei para frente, com os cotovelos apoiados suavemente na mesa. Se eu estiver mentindo, falei, então mostra para mamãe seus extratos bancários. O saldo da sua hipoteca. Seu score de crédito. Ele não se moveu. Não disse nada. E isso era tudo que alguém precisava ver. Diane torcia o guardanapo nas mãos como se aquilo pudesse manter a paz do ambiente de pé. Brad, ela sussurrou. Diz que ela tá errada. Ele riu. Um som seco, curto, quebrado. Aquele tipo de riso que morre antes mesmo de sair de verdade. Ela só tá tentando criar confusão, disse ele, com um gesto de desdém. Não sabe do que tá falando. Eu não recuei. Não levantei a voz. Se eu estiver errada, repeti, então prova. Só isso. Nada de gritar, nada de acusar. Apenas palavras calmas, medidas. E isso desestabilizou mais do que qualquer ataque direto teria feito. O maxilar de Brad se apertou tanto que dava para ver o músculo pulsando sob a pele. Diane olhou, de verdade, talvez pela primeira vez em muitos anos. A certeza no rosto dela se dissolveu, dando lugar a outra coisa. Mais pesada. Dúvida. Mostra pra mim, ela disse. Brad, mostra pra mim. Ele abriu a boca. Fechou. Passou a mão pelos cabelos. E, de repente, não parecia mais o homem seguro de sempre. Parecia um garoto pego numa mentira grande demais para consertar. Finalmente, a voz dele saiu baixa, tensa. Tá bom, murmurou. São 300. Diane soltou o ar numa expiração lenta e dolorida. 300 mil, ela disse, quase sem conseguir pronunciar. Não é tão ruim assim, Brad se apressou em dizer. É temporário. Eu tenho um plano. Tô me reorganizando. Mas nada do que ele dissesse ali importava mais. O encanto havia se quebrado. Durante anos, Diane o exibiu como um troféu. O filho perfeito, o homem de ouro. Como se tudo que ele tocasse virasse sucesso. Mas agora, naquela mesma sala onde ela passou décadas glorificando cada passo dele, a verdade estava posta à mesa. Como um terceiro convidado que ninguém esperava, mas que não podia mais ser ignorado. Você me deixou contar para todo mundo que comprou aquela casa à vista. Disse Diane, com a voz trêmula. Você me deixou acreditar nisso. Você nunca perguntou, ele rebateu, a voz áspera. Mas já era tarde demais. A imagem sobre a qual ela havia construído toda a sua identidade, Brad, o bem-sucedido, Brad, o exemplo, estava rachada. E todos à mesa podiam ver. Eu continuei imóvel. Não precisava girar a faca. Ela já estava fundo o suficiente. Pela primeira vez na minha vida, Diane não sabia o que dizer. E Brad, ele parecia um homem que construiu seu castelo na areia e acabou de ouvir a maré chegando. O silêncio após a confissão dele não foi constrangedor. Foi devastador.
Lisa recostou-se, os olhos arregalados. Tia Barbie encarava o prato como se tivesse esquecido como usar o garfo. Até o peru esfriou mais rápido, como se até ele percebesse o clima na sala. O joelho de Brad pulava sob a mesa, energia nervosa acumulada, sem ter onde ir. Ele parecia alguém que apostou a vida inteira em uma coisa, que Diane sempre estaria do seu lado. Mas agora, ela estava em silêncio. Ela só o olhava, quieta, imóvel. As mãos cruzadas no colo, como se até elas tivessem desistido. Ele se virou para mim. Você acha que ganhou alguma coisa com isso? Disparou. Precisava mesmo me humilhar no dia de ação de graças? Brad, eu disse com voz neutra, eu não precisava. Eu não te humilhei, continuei, com calma. Você fez isso sozinho. As narinas dele se dilataram, o maxilar apertou de novo, mas dessa vez ele não respondeu. Nem sarcasmo, nem desculpa. Só respirava raso, na defensiva. Olhei para Diane. Você nunca perguntou sobre minha carreira, minha vida, minhas escolhas, falei, com uma serenidade que não dava espaço para dúvida. Você sempre presumiu que, se eu não era como Brad, eu tinha fracassado. Mas eu não fracassei. Eu só parei de me reportar a um sistema que nunca me incluiu. Os lábios dela se entreabriram, talvez um protesto, mas nenhuma palavra saiu. Durante anos, eu repeti para mim mesma que o favoritismo dela não importava. Que eu era melhor do que isso. Mas, olhando o rosto dela naquele instante, mudando sob o peso da verdade, percebi algo diferente. Eu nunca precisei do orgulho dela. Eu só queria a honestidade. E finalmente, ela começava a aparecer. Brad se levantou de repente, a cadeira arrastando no chão com força. Chega, murmurou. Não preciso ficar aqui. Sendo julgado? Completei, dobrando meu guardanapo. Engraçado. É o que eu faço há anos. Ele não respondeu. Simplesmente foi embora. O som dos passos dele ecoando no corredor foi a coisa mais alta da casa. Quando a porta da frente se fechou, Diane ainda não tinha se movido. Mas algo na sala tinha mudado. E, desta vez, não era algo passageiro. Era definitivo. Eu não falei de imediato. Deixei o silêncio respirar. Diane continuava parada, os dedos entrelaçados firmemente no colo. Os olhos fixos na porta por onde Brad havia saído. Mas a expressão, essa havia mudado. Já não era de orgulho. Nem de certeza. Apenas de perda. Pela primeira vez, quem ficou no quarto com ela não era a pessoa que precisava se explicar. Era ela. Você sempre presumiu que eu estava atrasada, falei, em voz baixa. Você nunca perguntou para onde eu estava indo. O olhar dela se voltou para mim, devagar, como se não soubesse ao certo se queria me encarar, mas queria. Você acha mesmo que eu nunca me importei? Perguntou, e havia algo mais suave na voz dela. Fino, quase imperceptível. Acho que você se importava com a versão de mim que conseguia entender, respondi. Aquela que não questionava sua definição de sucesso. Aquela que deixava você medir tudo em metragem quadrada, cargos e histórias bonitinhas para contar para as amigas. Ela piscou uma, duas vezes, depois olhou para as mãos no colo. Tia Barbie pigarreou, tentando suavizar a atmosfera. Natalie disse com gentileza porque você nunca contou para ninguém o que estava construindo. Eu sorri. Não com amargura. Não com arrogância. Só com honestidade. Porque ninguém nunca perguntou. De verdade. Vocês perguntavam sobre feriados, sobre o tempo, mas nunca sobre as noites que passei acordada construindo meu negócio. Sobre os riscos que eu corri, os tombos que ninguém viu. Nem mesmo perguntaram se eu estava bem quando faltei a 2 dias de ação de graça seguidos. Só presumiram que eu estava perdida. Diane me olhou de novo. E dessa vez, eu vi algo que não via há anos. Não era arrependimento. Era reconhecimento. Talvez, pela primeira vez, ela não estivesse me vendo pela lente da comparação. Talvez ela estivesse finalmente enxergando a mulher que silenciosamente fez o que ninguém achava que ela conseguiria fazer e que nem precisava da aprovação deles para isso. Me levantei devagar. Sem pressa, sem cena.
Só o som suave da cadeira sendo arrastada e o peso de todos os dias de ação de graças passados ficando para trás. Peguei minha bolsa, coloquei a alça no ombro, ajeitei o casaco com uma calma que eu não sentia havia anos. Ninguém disse nada. Diane não me impediu. Não pediu para eu ficar. Não tentou resgatar o que ainda pudesse haver entre nós. E talvez isso tenha sido o mais revelador de tudo. Olhei a sala uma última vez. A cadeira vazia de Brad parecia um ponto final para a noite inteira. Tia Barbie ainda olhava pro prato, as mãos cruzadas com força. Lisa me encarava como se me enxergasse pela primeira vez, como se tentasse entender quem eu era, finalmente. Virei-me para Diane. Seus olhos brilhavam. Os lábios se entreabriram, mas ela não disse nada. Só me olhou, como se esperasse algum golpe final. Alguma frase afiada. Alguma vitória amarga. Mas eu não precisava disso. Eu não estava indo embora para ferir ninguém. Eu estava indo porque, finalmente, eu não devia explicações a ninguém naquela casa. Da próxima vez que quiser saber da minha vida, falei com voz firme e baixa, sem raiva, tenta escutar de verdade. E com isso, abri a porta da frente. O ar frio da noite tocou meu rosto como um lembrete suave. Havia um mundo lá fora. Um mundo além daquela sala de jantar. Um mundo onde eu não era sombra, comparação ou decepção de ninguém. Eu era só eu. E foi para esse mundo que eu saí. Sem aplausos. Sem suspiros. Sem palavras me seguindo. Apenas paz. Aquele tipo de paz que não vem de provar nada a ninguém,